iniciando o programa Alegria de Viver. É muito bom estarmos reunidos novamente, sempre com uma nova história, um novo conto. E você que nos acompanha sabe que estamos falando da obra do Humberto de Campos, especificamente sobre esta aqui que se chama Cartas e Crônicas. Este livro traz muitas informações do plano espiritual que Humberto de Campos recolhe. Ele faz entrevistas, ele conhece pessoas, ele descobre casos ou situações diferentes e ele traz para a gente sempre em forma de um conto, de um apólogo. Muitas vezes, inclusive, ele responde a alguns questionamentos ou a algumas críticas que foram feitas, seja a ele como escritor no plano espiritual ou críticas referentes a uma determinada situação que liga o espiritismo, né, a uma eventual ocorrência. Então é bastante interessante, você pode buscar, encontrar nos programas anteriores diversas informações. Fica um convite para você dar uma olhada. Hoje, como sempre, nós iniciaremos um novo capítulo. Estaremos falando sobre Carta de um Morto. Olha só, será que um morto vai mandar uma carta? Como é que é isso? Mas, mais especificamente, hoje estaremos falando sobre essa questão do desencarne e do momento de você desencarnar num período de feriado, do feriado de finados. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre tudo isso, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estar falando sobre a doutrina espírita, ainda mais em temas tão oportunos como o de hoje, representam sempre um acréscimo, um benefício para o nosso conhecimento. Porque nós acabamos de passar pelo feriado de 2 de novembro, finados, e nesta data, a tradição religiosa da nossa nação faz com que as pessoas visitem os locais onde os restos mortais dos seus antepassados se encontram depositados. E vão cada um com o seu modo de ser, com as suas vibrações, com as suas crenças, alguns com rituais diferentes, e lá visitam aquilo que é, vamos dizer, a última morada na tradição antiga. Mas na doutrina espírita, nós temos uma outra visão a respeito. E também essa mesma visão a respeito está elencada no livro dos Espíritos, a comemoração dos mortos, funerais. Vocês poderão procurar lá no livro dos Espíritos, que haverá muita informação interessante sobre como que os Espíritos consideram este momento nesta cerimônia coletiva de recordação dos que partiram. Mas Humberto de Campos hoje vai nos contar uma coisa interessante. Alguém está pedindo orientação a ele sobre o que acontece com os espíritos nessas datas. E ele diz que ele tem um amigo no plano espiritual que entregou para ele uma carta que ele estaria endereçando a um amigo que ficou encarnado. Então Humberto de Campos, com a carta deste desencarnado, sem revelar o nome, sem dar detalhes da vida pessoal, ele traduz o que o morto estava contando para aquele que tinha ficado vivo na Terra. E interessante que há uma peculiaridade. Este que desencarnou, ele morreu justamente no dia de finados, não é? É o que torna isso mais interessante, vocês vão ver. Ele vai ser enterrado no dia justamente em que os mortos são comemorados. E a gente pode pensar, né? Nossa, deve ser tão bom. O cara morre no dia de finados, já no dia da festa, já no dia da festa, vai estar aquele povo todo, ninguém vai poder se queixar de que ninguém foi no enterro dele, né? Tem um monte de gente. Vamos ver o que ele vai nos contar, neste caso específico, de alguém que teve que ver o seu corpo velado e sepultado neste dia. Vamos lá, Solange? Vamos lá então, acompanhem conosco. Capítulo 35, Carta de um Morto. Você me pede notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo, hoje, na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na Terra, acerca do assunto, dou-lhe a conhecer, com permissão dele,
a carta que transcrevo, sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Bom, então você já entendeu. Humberto de Campos recebeu, no plano espiritual, de um conhecido desencarnado dele, uma carta, que era para também ele levar esta carta a algum amigo que tinha ficado na Terra. Humberto de Campos, então, dando o respeito para não popularizar, para não difundir o nome da pessoa e os detalhes pessoais da sua descrição, ele faz com que essa carta chegue a todos nós, para que também possamos entender-lhe as dúvidas, as angústias, os esclarecimentos sobre tudo isso que nós vamos ler agora. Então, abre aspas, Humberto de Campos vai relatar, guardando a privacidade daquele que escreveu, vai relatar como está escrito o documento pelo outro, seu amigo. Vamos lá então, Solange. Eis o texto em sua feição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça rígida no dia 2 de novembro. Morreu no dia de finados. Você não pode imaginar o que seja isto. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Morto inexperiente, porque certamente, segundo ele acreditava, era a primeira vez que ele estava morrendo, não é? Ele não tinha conhecimentos da doutrina espírita. Então, ele está novato, é um inexperiente nessa transição. Continua ele contando. Você se lembrará de que o enterro de meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, ao entardecer, quando a necrópole, o cemitério, estava enfeitado e parecia uma casa em festa. Porque tinha muita gente indo levar vela, levar flor, levar cânticos. As pessoas vão manifestar a sua saudade de diversas maneiras. E é interessante quando ele faz essa descrição, porque existe um desenho, não é? E muita gente conhece. Dele agora. Isso. A vida é uma festa. Isso. E esse desenho se passa no dia 2 de novembro, no México. No México, o culto aos mortos é diferente daqui do nosso Brasil. E lá eles fazem festa, eles vão comer no cemitério, eles levam comida. E ali então começa a história, a vida é uma festa. Então, no cemitério, o espírito está dizendo que como ele foi enterrado no fim da tarde, o corpo dele foi enterrado no fim da tarde, quando ele chegou lá, aquele cemitério estava lotado de todo tipo de manifestação, parecia uma grande casa em festa. Mas ele continua explicando, vamos lá. Eu estava tristemente instalado num automóvel fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo, pensando na miserabilidade da vida humana. Vocês se lembram que nesta época, na época em que esse relato acontece, nós vamos ver que este livro é mais ou menos de 1966. Não havia, como hoje existe, as corporações funerárias administrando os cemitérios. O cemitério geralmente era da prefeitura ou de uma entidade privada. Os velórios eram feitos nas casas dos próprios mortos. Dali colocavam o morto e o caixão dentro de um carro funerário, e esse carro funerário tomava o rumo do cemitério, os outros carros iam atrás, como um cortejo. Então, por isso que ele se refere ao carro fúnebre. Hoje nos cemitérios é muito mais comum haver velórios no próprio cemitério. As pessoas que morrem são endereçadas pelo serviço serviços técnicos de mortos daquela comunidade para serem ali preparados. Dali vão para uma sala de velório. Dali do velório eles colocam a pessoa num carrinho e levam com o carrinho empurrando até o local, ou mesmo um carrinho motorizado. Mas é um carrinho comum, como aqueles carrinhos de golfe. Mas no tempo ele estava dentro do carro funerário chamado rabecão. E era aí que ele diz que ele estava instalado ao lado do corpo, dentro do carro funerário. Só para você se posicionar, porque modernamente
essa prática já não existe mais, né? Hoje ele estaria caminhando com as pessoas pelos lugares do cemitério, mas não teria nenhum carro indo com ele. Mas então você percebe que Humberto de Campos está traduzindo a situação para aquilo realmente que era da época, que era aquilo que acontecia. Vamos lá então, Solange. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Veja só, ele está no carro funerário, está vendo a mulher que está num outro carro de aluguel, porque naquela época os carros não eram muito comuns. Era difícil as pessoas terem muitos veículos. Então ela tomou um táxi para ir ao cemitério, ela, os filhos. E ele, quando chegou na porta do cemitério, ele sofre um choque. Ele é como que desalojado, porque ele se recorda do apontamento do rei Salomão. Nas escrituras sagradas existem referências a esta frase, que parece ser uma referência também ao nosso comportamento. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então, ele foi, ao entrar no cemitério, levou um choque, foi desalojado dali, do carro funerário, assim, assustado. Por quê? Porque da multidão irrequieta dos vivos na carne, veja só, havia um monte de gente viva na carne no cemitério. Mas dessa multidão vinha a massa enorme dos espíritos, dos vivos de outra natureza. Que outra natureza? Eram desencarnados a centenas. E eles me apalpavam curiosos, entre a gozação, a ironia, o sarcasmo e a compaixão. Ah, coitadinho, também chegou agora. Ei, você, né, tá chegando, né? Aquela gozação feita por entidades que já não estavam mais na carne, como ele também não estava. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Coitadinho, você partiu agora? E outros já faziam indagações indiscretas. E aí? Veio rico? Deixou pouca coisa ou muita coisa? Já tem gente te esperando aqui? Aquelas indagações de gente curiosa, mesmo do outro lado da vida. Com muita dificuldade, segui o caixão que me transportava o esqueleto imóvel, e em vão tentei aconchegar-me à esposa em lágrimas. Nessas alturas, todo mundo já tinha descido dos carros, já estavam andando junto do caixão, levando ao destino final. E ele, espírito, o dono do esqueleto, estava tentando acompanhar com aquela multidão que veio em cima dele. Encarnados, desencarnados? Não, de desencarnados, porque os encarnados não seriam um obstáculo para o espírito, mas os espíritos sim vinham contra ele, pegavam nele, e ele tentando seguir até o lugar onde o corpo ia ser enterrado, e as entidades querendo saber coisas. Ai, que dificuldade, não, dificuldade. Vamos ver. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam. Porque de repente a onda tumultuária, desordenada me arrebatou do círculo mais próximo daqueles que eu amo. Me puxaram, me arrastaram dali. Em vão, procurei regressar àquele lugar onde estavam depositando meus despojos, a quadra humilde em que me situaram aquela sombra do que eu havia sido no mundo. Eu procurei voltar, mas não conseguia. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente unidas a eles mesmos. Ou seja, o que você entendeu disso? Que junto com os encarnados vinham aqueles espíritos que são os supostos, que ele chama de supostos finados, né? Que ele imaginava, esse monte de espíritos
provavelmente são os mortos também, nesse grupo de encarnados que está entrando essa confusão entre encarnados e desencarnados que estão ali unidos, ligados uns aos outros. Mas além delas, além daqueles que já tinham morrido e que eventualmente pudessem ser parentes dos encarnados, existiam perturbadores dos próprios encarnados. Porque os espíritos obsessores, os espíritos que nos acompanham, vão conosco para onde a gente vai. Não necessariamente deixam de ir ao cemitério. Se a gente vai ao cemitério, os nossos perturbadores vão conosco. Então, além dos encarnados, além dos que moravam como espíritos naquele lugar da última morada, havia todo um contingente de espíritos perturbadores que acompanhavam os encarnados nessa visita ao cemitério. Você imagina então a população de cemitério, como tinha se multiplicado, Solange? Imagina isso. Muitos desses espíritos presos aos nossos companheiros humanos gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a loucura de parentes ou contra a venalidade, aos subornos, que foram feitos nos tribunais e que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Então você vê que não é pelo fato de terem morrido que eles achavam que tudo estava certo. Não. Junto dos encarnados estavam, ao pé das tumbas, entidades revoltadas, xingando, maldizendo os parentes, maldizendo as autoridades que tinham modificado as suas disposições testamentárias, por força de receberem um dinheirinho por baixo do pano para fazer a coisa dar certo. Aquela história, né? Você, viúva é quem morre, o morto é ele que se vire agora, o que deixou aqui vai ser nosso. Então, essas sensações vinham junto com a grande malta de encarnados em desequilíbrio. Mas ele continua. Pais bradavam contra os filhos. Os pais xingavam os filhos que os tinham injustiçado. Filhos protestavam contra os pais porque não tinham sido bons pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos corpos tinham sido sepultados em túmulos de alto preço, aqueles mausoléus, elas entravam lá na intimidade do sepulcro e saíam de lá gritando gemidos, soluços tenebrosos, tentando levantar os próprios ossos, no intuito de proclamar aos entes queridos as verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Imagina os grandes pessoas de importância, de renome, da sociedade, cujos corpos foram depositados em verdadeiros edifícios de mármore, de granito, com letras em dourado, e agora são um punhado de ossos, querendo fazer para que os seus descendentes soubessem de coisas que eles não gostam de ouvir. Desapeguem-se, vocês não vão levar nada, vocês têm que aprender a ter uma vida simples, vocês não devem se perder no caminho da vida com bobagens, inutilidades, porque depois vocês vão pagar por isso. Verdades que o ouvido de quem ficou não está interessado em ouvir. Não tem vontade de ouvir. Imagina a angústia dos desencarnados que agora estão do outro lado, sem a ilusão da matéria, tentando ajudar os que estão na Terra a não fazerem a mesma bobagem, a não caírem no mesmo problema que ele já caiu. Que doloroso para isso, para esse espírito. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e ávidas da posse material. Ou seja, muitos desses espíritos estavam falando sobre títulos que ficaram, sobre terras que estavam lá desaproveitadas, que não estavam sendo utilizadas, ou casas que foram esquecidas, ou qualquer objeto de valor que tenha ficado e que agora eles gostariam de tê-las novamente, mas não as possuem. E estão falando a respeito
dessas questões materiais para as pessoas? Próprias daqueles que só vão despertar para a verdade depois que o corpo morre. Então ficam, eu tenho dinheiro guardado, onde estão as minhas escrituras, os meus apartamentos, a fazenda que está lá sem ninguém usar, não estão produzindo nada, e as minhas joias, onde vão, quem ficou com elas? Imagina imagina se ele tem um cofre, ou ele escondeu dinheiro em algum lugar que ninguém sabe. E ele tem gente que ele ama passando dificuldade, que ficaria bem de vida se encontrasse aquilo, mas a avareza da pessoa encarnada não deu a conhecer aos seus descendentes e agora do outro lado fica sofrendo. Então isto doía. E ali tudo era, imagina o cenário trágico dessa peça gigantesca de um teatro do absurdo. Ainda continua ele falando na sequência, vamos ver. Mulheres desgrenhadas, descabeladas, clamavam vingança contra homens cruéis, e homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Era uma situação bastante conturbada. Aí ele diz o seguinte, olha o que tem aí. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico. Obviamente não é o cheiro, né? Ele não sabe explicar, mas o espírito que acabou de deixar o corpo de carne, está sendo sepultado, ele ainda carrega consigo certa vitalidade da sua estrutura carnal. Leva um tempo, ainda mais naquela época, quando não se entendia nada disso, leva um tempo para o corpo de dispersar todo o fluido vital. Então, o espírito ainda está impregnado de uma certa, que ele chama aqui de cheiro da carne. O cheiro não é cheiro pelo nariz, é aparência de densidade. Tanto é que ele diz, parece que os espíritos sentiam o meu cheiro de carne fresca, né? Na verdade, eles viam o indivíduo tão denso, porque o corpo havia acabado de falecer, que eles pensavam que esse indivíduo, na verdade, estava encarnado. Era outro encarnado. Então olha o que ele fala de interessante aqui. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de ajudá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente. E então despejavam sobre mim alegações e queixumes, acusações e testemunhos. Vinham falar comigo. Eu os via, eles me viam, então eles achavam que eu pudesse advogar-lhes a causa. Por quê? Porque a densidade do perispírito ainda guardava muita similitude com as energias densas da matéria, que agora tinham sido sepultadas, né? O corpo. E que mais, Solange? E olha que interessante o que Humberto vai dizer. Observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa daqueles que desencarnaram. Olha só, então os médicos, os padres, os juízes, são das pessoas mais comentadas, mais questionadas do lado de cá. Porque muitas vezes, porque um médico deu um diagnóstico errado, por exemplo, e por causa disso o paciente morreu, ou ele disse que o paciente ia ficar bom, e no entanto o paciente acabou morrendo, ou então um juiz que deu uma sentença que acabou prejudicando aquela pessoa que veio a falecer depois, e falecer às vezes numa condição ruim ou numa miséria, justamente por causa de uma sentença mal dada, ou então até mesmo um padre que encaminha as suas ovelhas de uma forma errada, ou que promete o céu, dependendo se o indivíduo dá uma certa recompensa. Então ele foi lá, ele pagou o dízimo e agora? Ele não foi para o céu, ele está lá naquela bagunça, ou no umbral, naquele tumulto, e como é que fica isso? Então os padres, os juízes, os médicos, eles são os mais cobrados. É isso que Humberto está dizendo. Na verdade, eles vão atrás. Na verdade, são pessoas que exerceram funções
de liderança moral com promessas de estarem atuando de forma isenta. Porque o padre se entrega a Deus, se relaciona com os espíritos superiores dentro de um padrão de confiança. E as pessoas tomam estas criaturas como membros de uma casta especial. Os médicos estudaram, fizeram faculdades às vezes de longo tempo de duração, estiveram desbravando o organismo, e muitos deles que prometeram curar, fazer de tudo para curar no juramento, acabaram mais interessados nos honorários, não se esmerando no tratamento, não dando de si quando o indivíduo não tinha recursos. E também os magistrados, porque todos eles se prepararam na teologia, na faculdade de medicina, na faculdade de direito, para serem líderes que pudessem preservar os valores que eles juraram defender. E todas as vezes que eles falseiam isto, certamente que o número de vítimas é muito pior, é muito mais grave. É muito mais grave do que um comerciante, porque o comerciante não fez juramento. Ele está vendendo, ele tem que ganhar o dinheiro dele através da venda e do lucro. O outro que é o motorista, o outro que é o cozinheiro, o outro que cuida da família, eles são pessoas que não se apresentaram para a sociedade com esta solenidade a qual eles aprenderam e eles aceitaram jurar. Só que estes que fizeram isso e traíram os votos, eles estão frustrando a confiança de todos aqueles que deram a eles aquilo que, em troca, esperavam receber deles também. O religioso, que é referência, ele é buscado por pessoas que estão em conflitos emocionais, com conflitos morais, que estão passando por dúvidas, angústias. E ele é o quê? Ele é a pessoa que parece merecer, muitas vezes até mesmo, a confissão dos pecados mais graves. Ao mesmo tempo, o médico tem ascendência sobre o paciente, talvez fora das reuniões familiares com quem nós temos intimidade, é a única pessoa para quem você retira toda a veste do seu corpo para que ele te examine, confiando no seu saber, para que ele possa detectar aquilo que você possui, ou mesmo que você não se dispa, ele tem como ver os seus exames, ele entende aquela linguagem difícil que o leigo não compreende. E quando você descobre, porque chega do lado de lá e vê que você morreu porque o médico não deu a mínima, que você não foi medicado corretamente, ou ele errou grosseiramente porque ele foi beber antes na noite anterior à sua cirurgia, ele foi encher a cara de cerveja, em vez de ele ficar preocupado com o tratamento que estava esperando, esse indivíduo começa a ser acusado. É a mesma coisa com os magistrados, os juízes, que têm sob sua custódia o direito das pessoas. E as injustiças daí decorrentes acabarão sendo responsabilidade deles no contexto da sociedade. Então veja só, são estas as criaturas mais responsabilizadas naquela época pelo relato desse espírito. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsediando os vivos, mas, registrando biografias e narrações, escutando choro e pragas, tanto quanto vendo o retrato real de muitos, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvarios e paixões da carne, pelo menosprezo com que lhes tratam a memória e pela hipocrisia com que lhes visitam as sepulturas. Ele aqui está fazendo um desabafo. Ele pensava que os espíritos é que perturbavam os encarnados. Pelas conversas que ele havia tido com certos espíritas quando ele estava na Terra. Mas agora, estando do lado de lá, ele percebe que, na verdade, no conceito dele é o contrário. São os encarnados que perturbam os espíritos, porque carregam aquelas ambições, invocam o nome dos espíritos a toda hora, querem que eles resolvam problemas intrincados no relacionamento,
ou vão de maneira hipócrita fazer de conta que eles eram bonzinhos e que estavam muito arrependidos ou muito contritos pela saudade, quando na verdade eles não têm absolutamente nada. Não são os que cultuam os bons exemplos, não são os que levam a memória do morto a sério, com referências positivas ao que eles deixaram, aos bons exemplos. Gostam de fazer fofoca a respeito. Então você vai perceber que isto gera nos espíritos uma situação de insatisfação, de aproximação, porque a lembrança atrai a alma. Mas quando a alma chega para ver quem é que está se lembrando dela, vê que é uma coisa mentirosa, falseta, sem graça. Na verdade, por exemplo, a pessoa que não tratou dele no fim da vida, que enfiou ele num asilo qualquer, num depósito de gente, que agora arrependida está lá. Ai, Senhor, eu fiz tal coisa, eu deixei de fazer tal coisa, mas não estava na verdade, querendo se livrar do encargo. Então ele está dizendo isso, realmente, na verdade, é que obsedia os mortos, os vivos, pela sua conduta irrefletida, às vezes leviana. E aí, continua o texto contando. Ele continua contando a experiência dele ali no cemitério. Tamanhos foram os meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes, para minha incerteza de recém-vindo. Vamos lembrar que ele estava ali no caminho para ser sepultado, quando ele foi arrebatado por aquela multidão, aquela turba confusa. Então, ele não mais conseguiu rever esses familiares naquelas horas solenes. E somente quando os homens e as mulheres, quase todos protocolares e indiferentes, se retiraram, é que as almas, terrivelmente atormentadas e infelizes, esvaziaram o recinto, deixando na retaguarda tão somente nós outros, os libertos em dificuldade pacífica, e fazendo-me perceber que o tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Ai, puxa, quando terminou o horário de visita, todo mundo fez lá a sua reverência e catou as coisas e foi embora para casa. E, obviamente, os espíritos que os acompanhavam foram com eles. E quando isso aconteceu, aí então é que ele diz: puxa, por fim, Solange, por fim, agora aqui parece que a coisa acalmou um pouco. Agora aqui parece que há um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de tranquilidade na tal mansão dos mortos. Ele então percebe a diferença de ambiente vibratório quando os vivos estão em abundância, como é o dia de finados, e quando por fim os vivos vão embora, levando com eles boa parte dos chamados mortos que os acompanham como se fossem seres grudados naqueles que os abastecem. E aí ele continua nos explicando nesse slide que segue. Apaziguado o ambiente, o cemitério me pareceu um ninho claro e acolhedor, em que não me faltaram braços amigos, respondendo-me às orações, às súplicas. E a cidade em torno, as tumbas que estavam ali em volta, pareceu-me, então, uma vasta necrópolis. Polis é cidade. Necro é aquilo que vem da referência aos mortos, a cidade dos mortos. Parecia uma vasta cidade de mortos, povoada de mausoléus e cruzes, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral, em pavorosos compromissos da sombra. Ali estão os momentos. A alma reparará os seus descompassos, porque quando, estando do outro lado, agora desperta para a sua própria realidade, ela encontrará o grande divisor de águas entre a ilusão
do corpo, da vida física e a verdade do mundo real. Então, esse angustioso drama faz com que surjam esses compromissos sombrios naquele ambiente, mas agora apenas sem a presença dos outros que estão estimulando, dos vivos, estimulando essa farândula de confusões por conta deles mesmos, dos encarnados. Então, agora as coisas tinham se acalmado. E ele continua dizendo, ó, como vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além no dia dedicado pela humanidade ao culto dos mortos, que eles são simpáticos e antipáticos. Peça a Jesus, desse modo, para que você não venha para cá num dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desgarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Você poderá vir para cá em qualquer outro dia, desde que naturalmente você não tenha consciência culpada, você não tenha cometido nenhum crime. Qualquer outro dia será útil, mas peça para não ser num dia tão confuso para os mortos como o dia 2 de novembro. Rogue também ao Senhor que, se possível, possa você viajar ao nosso encontro num dia nublado e chuvoso, porque em se tratando de sua paz, quanto mais reduzido o séquito, o enterro será melhor. Quanto menos gente, menos confusão. É o que ele está dizendo. Peça a Deus que no dia do seu enterro caia um toró daqueles, né? Cai uma chuvarada, e que a pessoa diga, eu não vou não, porque não posso tomar chuva. Vai lá meia dúzia de gato pingado, bem pingado mesmo por causa da chuva, né? E então você pelo menos vai ter sossego. É o que ele está dizendo. Olha que conselho interessante. E aí, por fim, Humberto de Campos termina dizendo, e porque o documento não relaciona outros informes, por minha vez, eu, Humberto, termino também aqui, sem fazer qualquer comentário. O documento em si já é bastante elucidativo, não é mesmo? Que curiosidade interessante esta. E eu repito aqui, quando você vai ao Livro dos Espíritos, você encontrará, né, Solange? A comemoração dos mortos, os funerais. Deixa eu ver, você achou já ou não? Não. Deixa eu ver aqui, olha. Separado um outro trechinho aí. Aqui no índice, você vai encontrar as perguntas. Vai lá. Vou fazendo um comentário enquanto você procura. Interessante que ele diz aqui, olha. Enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além. Ou seja, ele está dizendo que enquanto a humanidade não se habilitar, quando que nós nos habilitamos à vida eterna, ao respeito à vida eterna? Quando nós estudamos, quando nós compreendemos o que é essa passagem, o que ocorre de lá, o que ocorre do lado de lá, aí sim nós nos tornamos aptos a essas questões da vida eterna, a essas questões da passagem. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos que tem um trecho que fala sobre aquela perturbação. Aqui não foi dito se esse espírito teve uma perturbação logo após a morte, talvez não tenha tido. Mas existem espíritos, dependendo do grau evolutivo, que passam por um período de perturbação. E Kardec pergunta a esses espíritos, se eles tivessem um entendimento maior a respeito das questões do espiritismo, eles teriam passado por esse desencarne de forma mais tranquila? E os espíritos são unânimes em dizer que sim, que esse conhecimento da doutrina espírita faz com que o espírito tenha um outro entendimento e se prepare para aquilo que ele vai enfrentar. Porque nós vimos através desse relato como é complexo você se deparar com uma realidade a qual você não está acostumado. Você vai ver os dois lados da vida. Você vai ver, quando você está no plano espiritual, você vai ver os encarnados e os desencarnados que acompanham ou não, ou que estão ali presentes no mesmo ambiente.
Então você vai ter que lidar com essa dupla realidade, vamos dizer assim. E só a doutrina espírita nos traz esse conhecimento, esse entendimento. Fala, André. Você Isso. Eu gostaria apenas de mostrar às pessoas que a partir da questão 320 do Livro dos Espíritos, nós temos toda uma série de indagações que Kardec faz ao mundo espiritual sobre os espíritos do outro lado da vida, se eles ficam sensibilizados com a visita que recebem ao túmulo, se aquelas almas que o túmulo não é visitado ficam tristes, se há alguma relação, qual é a relação entre o encarnado e o espírito, ele precisa ir no cemitério, tudo isso, da pergunta 320 até a 329, você vai encontrar o mundo espiritual explicando. E essa referência da Solange, da perturbação, você achou você aí, encontra não é? essa questão da perturbação, eu estou sem o óculos aqui, mas Pergunta eu vou pôr 163. em torno da pergunta 163, vai falar a respeito disso. Na verdade, acho que é essa daqui que faz 165. o comentário, 65. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Todos nós, quando perdermos o corpo físico, vamos passar por um período assim, meio como quando você acorda, meio assim num outro lugar. Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Você não sabe direito. E a resposta que os espíritos dão é essa. Uma influência muito grande o espiritismo exerce. Uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a pureza da consciência são as coisas que exercem maior influência no seu estado de lá, depois da morte física. É isso mesmo. Isso mesmo, Solange. Vamos lembrar também, caso você queira estudar um pouco melhor esse assunto, nós temos no programa O Espírito da Letra, que é realizado pelo André Ruiz, nós temos a coletânea do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, sendo lida, comentada pelo André Ruiz aqui ao meu lado. E são programas muito interessantes. E mais especificamente a respeito dos desencarnes, existe um livro que se chama Obreiros da Vida Eterna. Lá você vai encontrar vários casos de desencarne, todo esse processo que o espírito passa, até mesmo a sua saída do corpo físico. Você vai ver que alguns espíritos estão amarrados, presos por laços vibratórios, outros espíritos, esses laços se soltam, se despregam facilmente, o espírito sai do corpo com muito mais facilidade e a gente passa a compreender melhor em quais casos tudo isso acontece. Nesse livro, Solange, ele conta 5 casos de desencarnação, bem detalhados, com pessoas de religiões diferentes, com circunstâncias diferentes em cada um deles. Vá lá, leia com atenção, porque de verdade você vai fazer essa bobagem, que é perder o corpo físico, mais cedo ou mais tarde, como todos nós faremos. Então é bom estar preparado para isso, não é mesmo, Solange? É isso mesmo, nosso tempo se esgotou, nós agradecemos a presença de vocês. Não deixe de curtir, compartilhe com os amigos, ajude aqui essas belas obras que vêm através do nosso querido Chico Xavier, que elas possam ser sempre divulgadas. É um conhecimento especial que chegou até nós graças à espiritualidade superior. Então vamos aproveitar. Um grande abraço, nós nos vemos no próximo capítulo. Grande abraço. Até Tchau, a gente. Próxima alegria de viver. Beijo.